Proposições para o futuro. Se os seguidores da lei são fortes, então o país é forte. Se os seguidores da lei são fracos, então o país é fraco. Han Fei, filósofo chinês, 280-233 a.C. Jorge Pontes e Márcio Anselmo. Estamos enfrentando um crime que está entranhado no poder. É cometido de cima para baixo e de dentro para fora. Apesar do conjunto de resultados positivos já obtidos pela Operação Lava Jato ao longo dos anos, não possuímos ainda os instrumentos legais e as blindagens institucionais necessárias para proteger a sociedade desses ilícitos perpetrados por essa elite política e empresarial. O Estado deve estruturar-se a fim de que não voltemos a situações que permitam o ressurgimento dessa modalidade criminosa. O crime institucionalizado detém as mais poderosas atribuições na organização da sociedade. Por meio de seus agentes, é capaz de nomear ministros, diretores de estatais, chefes de polícia, juízes das altas cortes de justiça, componentes dos tribunais de conta e chefes do MP, e contingenciar o orçamento da polícia e de outros órgãos de fiscalização. Seus agentes têm o poder de propor, discutir, aprovar e promulgar leis que os protejam da persecução penal, que protejam os recursos por eles desviados e que fustiguem os que os investigam e os processam. Podem controlar, nas mais altas cortes do judiciário, os processos criminais contra seus grupos políticos. O crime institucionalizado perpassa os três poderes da República e determina a assimetria dessa batalha. Forma-se um ciclo no qual a criminalidade institucionalizada, em seu ápice, pode controlar todo o processo criminoso, desde a formulação de uma política pública enviesada, voltada a práticas espúrias, sua implementação, seja legislativa ou executiva, os mecanismos de controle e até mesmo o julgamento de sua legalidade e imunidade à justiça criminal. Não há como enfrentar um grupo que sequestra o Estado sem que haja mudanças legais e institucionais estruturantes. Como alcançar um sistema criminoso se ele detém o poder de nomear o nosso chefe, que pode cortar parte do nosso orçamento, que aprova as leis que regulamentam o nosso trabalho e que nomeiam os juízes que os julgam? As chances de êxito nesse cenário são particularmente desfavoráveis. Assim, depois de diagnosticarmos essa nova espécie da fauna criminal, essa baleia que até pouco tempo atrás se mantinha submersa e desconhecida, apresentaremos algumas conclusões propositivas que podem ajudar a reconstruir nossas estruturas de governo e garantir o resgate do Estado. Nossa experiência de décadas atuando na Polícia Federal nos autoriza a apontar algumas medidas administrativas, do ponto de vista da estruturação e das atribuições da PF, que permitiriam um salto ainda maior no potencial de atuação e de eficiência da principal instituição de combate ao crime de colarinho branco no Brasil. A primeira delas é a estruturação de uma unidade da PF especializada na investigação e perícia de crimes de desvios de recursos públicos em alta escala, voltada exclusivamente à análise dos gastos públicos.
que envolvam recursos federais, com foco em fraudes em licitações e execução de contratos de grande porte. Essa iniciativa poderia ser acompanhada pela especialização de uma unidade voltada às perícias de engenharia e contabilidade nesses grandes casos. Desenvolver o know-how nessa área é o grande desafio para a PF. Ainda hoje, com 5 anos de Operação Lava Jato, há grupos de fraudadores atuando nesse tipo de crime. E isso ocorre, em parte, em razão da dificuldade de detecção dos esquemas. Outro objetivo a ser perseguido numa reestruturação da PF é terminar com o recorrente alargamento de suas atribuições, o que ocorre muitas vezes sem critérios e sem dotação de meios e reforços para as novas funções. Há inúmeros projetos de lei e iniciativas que buscam atribuir à Polícia Judiciária da União, isto é, a PF, o dever de conduzir investigações acerca de diversas modalidades criminosas. Muitas delas, ao ampliarem o escopo de atribuição exclusiva da PF, reduzem sua energia dedicada a investigações como a Lava Jato, crimes cometidos por organizações paramilitares ou milícias armadas, delitos perpetrados contra jornalistas, tráfico interno de drogas ou mesmo crimes de ódio contra mulheres. São áreas muito importantes que devem ter uma melhor estrutura de investigação, mas não há justificativa para que sejam de atribuição exclusiva da PF. O foco aqui deve ser atacar o problema pelo fortalecimento da capacidade investigativa das polícias civis e não a simples alteração na atribuição para investigar. Também é necessária a manutenção de concursos, para que não haja carência de pessoal por causa de aposentadorias, movimentações para outros cargos ou pedidos de exoneração. Como solução, poderia haver um gatilho automático para a realização de concursos, a partir de determinado quantitativo de cargos vagos. Assim, seria possível evitar os intermináveis entraves burocráticos para sua autorização. Nesse sentido, faz-se imperiosa a conscientização de que a polícia judiciária não é uma despesa, mas sim um investimento, tendo em vista a capacidade de retorno ao Estado, sobretudo evitando o desvio de verbas públicas por meio do crime institucionalizado e suas variantes e projeções. Defendemos também que sejam excluídas da PF as atividades de polícia administrativa, a fim de que a corporação se transforme em uma unidade especializada da Polícia Judiciária, com autonomia orçamentária e financeira. Assim, atividades como emissão de passaportes, controle migratório e de segurança privada, entre outras, poderiam ser deslocadas para outros órgãos ou para uma agência criada para este fim, mantendo na PF apenas a gestão dos dados e fluxos. No sentido inverso, seria fundamental dotar a PF da condição de autoridade central na cooperação jurídica internacional em matéria penal, nos moldes do atual Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, para que a PF pudesse tramitar diretamente seus pedidos de cooperação jurídica internacional com outros países.
Numa época em que ocultar dinheiro ilícito no exterior virou especialidade das organizações criminosas que desviam recursos do Estado, é fundamental fortalecer a cooperação internacional, que, trazida para o organograma da PF, reduziria o potencial de influência do crime institucionalizado numa área tão importante. Para além da recuperação de ativos no exterior, deve ser igualmente estimulada a descapitalização interna das estruturas criminosas, como forma de desencorajar a prática de crimes. Quanto mais difícil o proveito do crime, menos interessante ele será. Portanto, a firme persecução do crime de lavagem de dinheiro, sobretudo com o reforço das medidas de prevenção, tornará mais difícil ao criminoso poder aproveitar o produto do crime. Ainda sobre o fortalecimento da capacidade de resposta do Estado em relação ao crime institucionalizado, as polícias civis, enquanto unidades de polícia judiciária, devem ser estruturadas e capacitadas a perseguir essa modalidade criminosa, tão danosa à estrutura regional. Por oportuno, são importantes o fortalecimento das corregedorias das polícias, com maior rigor nas punições disciplinares, especialmente as relativas à corrupção, e o estabelecimento físico das dependências da corregedoria fora da sede policial. As polícias devem reforçar a sua atividade de controle interno, dando prioridade às investigações que alvejam a corrupção policial. Os mecanismos de responsabilidade devem ser ainda muito trabalhados para apresentar, de forma transparente e precisa, os dados quantitativos e qualitativos da atuação policial. Como imperativo de transparência que deve nortear o Estado de Direito, a população tem o direito de conhecer o resultado dos recursos investidos no serviço público. Por fim, seria medida positiva de cautela a proibição de cessão de policiais federais para trabalharem como assessores de políticos, em gabinetes de senadores e deputados, ou em ministérios e organismos cujas funções não guardam nenhuma relação com o trabalho de polícia judiciária. As sessões ficariam restritas ao Ministério da Justiça, às secretarias de segurança pública e aos organismos internacionais de combate à criminalidade globalizada. O segundo grupo de propostas exige mudanças legislativas. É mais difícil de ser implementado, mas tem efeito muito mais estruturante na reforma do Estado brasileiro e teria como primeira medida estabelecer mandato de 4 anos, sem possibilidade de prorrogação, para o diretor-geral da PF, a ser iniciado sempre na metade do mandato do chefe do Poder Executivo. Essa mudança atenuará a influência do presidente da República, que nomeou o chefe da PF, uma vez que este atuará sempre em 2 mandatos presidenciais distintos. A escolha do diretor-geral também deve obedecer à lista tríplice apresentada por um colégio superior de delegados de PF. A impossibilidade cabal de recondução, por sua vez, extingue a possibilidade de o diretor-geral trabalhar para sua renomeação, evitando a tentação de querer agradar
quem tem a caneta para ser mantido no cargo. As indicações políticas para tribunais de justiça estaduais, tribunais regionais federais, STJ e STF também deveriam ser proibidas por uma emenda constitucional. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais passariam a ser compostos por juízes de carreira, escolhidos por meio de critérios objetivos por um órgão colegiado formado por desembargadores em seu respectivo nível, estadual ou regional federal. Os integrantes do STJ e do STF passariam a ser somente desembargadores de carreira, escolhidos também por critérios claros. Os ministros dos tribunais superiores deveriam, ainda, ocupar um mandato fixo não superior a 10 anos. O veto às indicações políticas deveria ser estendido também aos tribunais de contas, cujas cadeiras devem ser preenchidas por concurso público, e os cargos de conselheiros, ministros, ocupados por servidores de carreira do órgão. No mesmo sentido, defendemos a extinção dos cargos de livre nomeação na administração direta pelos chefes de poder, mantendo-os apenas para a posição de ministros de Estado e secretários ou equivalentes. Os cargos com status de diretor e inferiores deveriam ser ocupados por servidores de carreira, devidamente concursados, evitando-se assim o loteamento de cargos no alto escalão da administração pública. Do ponto de vista penal, uma medida profilática seria um conjunto de disposições que tomassem mais severas as punições para os crimes de corrupção com participação de ocupantes de cargos públicos, seja a classificação como crime hediondo, a extinção da possibilidade de progressão da pena ou outras medidas. Num debate que ganha cada vez mais espaço e importância na sociedade, por vários motivos, é importante retomar a discussão de uma paulatina descriminalização das drogas no Brasil. A guerra às substâncias entorpecentes, da forma como é realizada por nossa legislação antidrogas, tem se mostrado ineficaz e resulta em diversos efeitos negativos. Aprofunda a formação de guetos e redutos de violência em áreas de concentração populacional de baixa renda. Potencializa a criminalidade de rua. Gera dezenas de delitos de suporte, incluindo o tráfico de armas e a corrupção policial. Sufoca o sistema penitenciário com dezenas de milhares de presos jovens, condenados por cometerem pequenos atos ilícitos previstos na lei. E, não menos importante, essa guerra desfoca a PF de suas mais relevantes missão: combater com efetividade e utilizando-se de todos os seus recursos a grande corrupção. A história de um avião. Era madrugada do dia 26 de setembro de 2016, quando eu, Márcio Anselmo, deixei o hotel perto da Rua Augusta, com a equipe de Curitiba, rumo à superintendência da PF em São Paulo, na Marginal Tietê. No dia anterior, havíamos saído de Curitiba com a seguinte missão: deflagrar a Operação Omertá, a 35ª fase da Lava Jato,
que tinha como alvo o ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Essa operação era resultado de um trabalho de investigação minucioso do delegado Felipe Pache, que muito tempo antes havia encontrado a planilha Amigo, a qual depois foi apontada como sendo do ex-presidente Lula. Naquela segunda-feira, saímos às 3h30 da manhã e, em pouco mais de 15 minutos, todos, já devidamente uniformizados, se aglomeravam no auditório da PF em São Paulo. 2 horas depois, seguimos para o bairro dos Jardins cumprir os mandatos de busca e apreensão e de prisão de Antônio Palocci, expedidos dias antes pelo juiz Sérgio Moro. Como era de praxe nessas circunstâncias, com o sol despontando, às 6 da manhã, abordamos o porteiro e fomos para o apartamento de Palocci, que ocupava um andar inteiro do prédio. Em poucos instantes, já estávamos tocando a campainha. Quando abriram a porta, anunciamos a diligência. Palocci já esperava que um dia seria alvo da operação, mesmo que não pudesse saber exatamente quando. No majestoso apartamento, Palocci recebeu voz de prisão e foi conduzido a Curitiba. Em 25 de outubro de 2016, o delegado Pache concluiu essa fase das investigações, apontando em suas conclusões. Conforme relatório de análise de Polícia Judiciária número 675/2016, evento 54, anexo 6, autos número 5043559/60/2016, 4/04/7000. Luiz Inácio Lula da Silva era conhecido pelas alcunhas de amigo de meu pai e amigo de Io, quando usada por Marcelo Bahia Odebrecht, e também por amigo de seu pai e amigo de eu, quando utilizada por interlocutores em conversas com Marcelo Bahia Odebrecht. Muito embora haja respaldo probatório e coerência investigativa em se considerar que o amigo das planilhas, posição italiano 310712MO.XLS e posição italiano 22 de outubro de 2013 em 259.XLS, faça referência a Luiz Inácio Lula da Silva. A apuração de responsabilidade criminal do ex-presidente da República não compete ao núcleo investigativo do GT Lava Jato, do qual esta autoridade policial faz parte. Consigue-se, todavia, que tais elementos probatórios já são de conhecimento do excelentíssimo delegado de Polícia Federal, Márcio Adriano Anselmo, responsável pelo núcleo de investigação dos crimes que, em tese, teriam sido praticadas por Luiz Inácio Lula da Silva. Antônio Palocci Filho, a partir do que foi possível apurar em esfera policial, foi o verdadeiro gestor de pagamentos de propina realizados pela Odebrecht e materializados nas planilhas posição italiano 310712MO.XLS e posição italiano 22 de outubro de 2013 em 259XLS. Em depoimento judicial no dia 6 de setembro de 2017, Palocci foi assertivo ao afirmar que a relação entre a empreiteira Odebrecht e os governos Lula e Dilma
era movida à propina. Algum tempo depois, já em 2018, Palocci celebrou acordo de colaboração com a PF, coordenado pelo delegado Pache e homologado pelo TRF-4, em Porto Alegre, em 22 de junho do mesmo ano. Embora o primeiro termo, que teve o sigilo levantado pelo juiz Sérgio Moro, fosse bastante emblemático em relação ao conceito de crime institucionalizado, os fatos divulgados no início de 2019 de que Lula transportaria propina em dinheiro em espécie no avião presidencial, conhecido como Aerolula, coroam a teoria desenvolvida neste livro. Mesmo que as autoridades não consigam provar a declaração de Palocci, entendemos que ele tem mais motivos para falar a verdade do que para mentir, já que supostas mentiras podem levá-lo de volta à cadeia. Os fatos relatados por Palocci criam a mais contundente alegoria que encontramos até hoje para o crime institucionalizado. Até o momento, nunca havíamos nos deparado com nada que expressasse tão bem a representação da ideia de uma organização delituosa inexpugnável, cujas rédeas são operadas por pessoas no centro do poder e em que os instrumentos e bens oficiais da República são usados para o cometimento das próprias transgressões penais. Assim como usaram o Diário Oficial da União para nomear fraudadores profissionais para a Petrobras, usaram também o avião da presidência, munido de toda a segurança oficial, para o transporte de propina, a última etapa do crime de corrupção. De fato, não há como uma equipe da PF interceptar uma remessa de dinheiro ilegal sendo transportado dentro do avião que se destina exclusivamente a servir o presidente, comandada pelo ministro da Fazenda, a mando do próprio chefe do governo. Esse é o mais cristalino exemplo de crime perfeito. A caneta, a mão que assina, o gabinete que abriga, o diário oficial que publica, as votações que aprovam leis, e agora o avião que cruza o céu do Brasil. O uso da FAB 001, o Airbus de fabricação francesa, adquirido pelo próprio ex-presidente em seu primeiro mandato, para levar dinheiro de corrupção, é a quintessência da criminalidade institucionalizada. Depois de todas essas descobertas, não podemos nos enganar em achar que o crime.gov pode ser completamente combatido. Ele tem a capacidade de ficar oculto, mas também consegue ressurgir com outra forma, outra roupagem. Ele deixa prepostos disfarçados e herdeiros travestidos de soldados da honestidade. Para combatê-lo, uma das mais eficazes armas é o desenvolvimento de uma memória indelével por parte da sociedade, para não mais vivermos as falácias sistematicamente veiculadas pelos operadores do crime.gov.